Agora a gente vai de opinião. Falamos com ele agora sobre a regulação das redes sociais, o presidente Lula falando sobre regulamentação das redes sociais de forma mais rápida, para trazer alguém da China para cá, aquela velha história de que ele teria pedido para o presidente Xi Jinping para enviar alguém da China aqui para o Brasil para dar opinião sobre a regulamentação de uma rede social específica, TikTok. E essa semana, amanhã, o Supremo Tribunal Federal já começa o julgamento, chamado de julgamento das Big Techs. E eu quero ouvir opinião. Eu vou chamar nosso colunista Mauro Sabino para a gente falar sobre isso também. Sabino, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso boletim. Boa tarde, Neila, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Olha, hoje, assunto Big Techs, regulamentação de redes sociais, voltou à tona, porque o presidente Lula, aí na sua entrevista coletiva no Palácio do Planalto, falou mais uma vez sobre a pressa que ele tem para regular essas redes sociais aqui no Brasil. A gente já tinha falado sobre isso na semana passada, e eu queria a sua opinião sobre o julgamento das Big Techs e sobre essa pressa do presidente Lula nessa regulamentação das redes sociais. Bom, é uma pressa não só do Lula, como do STF, né? E dá para entender a pressa, porque ano que vem tem eleição presidencial, né? E, enfim, a verdade é que eles não estão tão preocupados com as criancinhas do Brasil, estão preocupados mesmo com a oposição, né? Que tem mais força nas redes sociais do que a situação. Olha, Neila, não é a primeira vez que eu escrevo, talvez não seja a última, sobre isso que está em andamento no Brasil, está em andamento, né? Essa regulação das redes sociais, seja via STF, seja executivo, né? Ela é espantosa, porque, veja, você responsabilizar as plataformas pelos conteúdos publicados e permitir, aliás, exigir, né, que conteúdos contestados sejam retirados sem ordem judicial é a implantação da censura imediata e da censura prévia, né? Tudo aquilo que o artigo 19 do Marco Civil da Internet queria evitar, né? Quando você vai ler os motivos elencados pelos ministros nos seus votos para remoção de conteúdos, você tem coisas como antidemocracia, terrorismo, são coisas muito subjetivas, você entende, que permitem que você tenha a remoção de conteúdos que, na verdade, são conteúdos que simplesmente se opõem, né, a determinadas medidas, a determinadas pessoas, ou conteúdos de opinião, simplesmente, né? Então, olha aqui, eu vou ler alguns dos conteúdos aqui. Ele inclui golpismo, antidemocracia, terrorismo, que é uma coisa que se recusam a tipificar exatamente no Brasil, né? E desinformação que incite a violência ou afete a integridade eleitoral. Quer dizer, o que é desinformação? Me conta. Na última eleição, a Justiça Eleitoral, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, retirou conteúdos no ar como se fossem desinformação, que não eram desinformação, né? Eu tive uma revista censurada em 2019, aliás, o primeiro a ser censurado fui eu, né? No inquérito das fake news, com uma reportagem verdadeira. Então, assim, quem está definindo o que é desinformação, o que é golpismo, o que é a tentativa de golpe? Não há uma definição, pelo menos até o presente momento, do que sejam esses atentados, digamos assim, né? Então, é uma subjetividade na qual cabe tudo, né? E na qual já coube tudo. Isso que já há precedente, né? Que, na verdade, configurou censura, não configurou combate à desinformação, combate ao golpismo, nada disso. Então, é tudo muito, muito preocupante, você entende? Porque eles estão
definindo que haverá censura no Brasil. E o presidente do Google, Fábio Coelho, deu uma entrevista a Raquel Landim, é um companheiro dela, no site que ela trabalha, dizendo exatamente isso. Quer dizer, olha, quando você diz que, que pode ocorrer, que as plataformas são responsáveis, que você tem que retirar conteúdos sem ordem judicial, sob pena de sofrer sanções judiciais, né? E nessas definições do que seria tentatório, a democracia cabe tudo, o que as plataformas vão fazer? Isso, veja, era bola cantada, eu cantei essa bola. Muitas pessoas cantaram essa bola. E agora o presidente do Google canta. Bom, vai acontecer que as plataformas vão se antecipar e, para evitar problemas para elas, vão começar a censurar mesmo quando não há pedido para que o conteúdo seja retirado. Você entende? Quer dizer, isso pode afetar, e aí os exemplos do presidente do Google foram muito interessantes, porque, por exemplo, jornalismo investigativo. Bom, se você faz uma denúncia, né? Por exemplo, no caso do Petrópolis, a farra do INSS, né? Em que há advogados, grandes nomes da advocacia, gente envolvida, certo? Ou pelo menos que os nomes dessas pessoas surgem na investigação. Bom, pela nova lei que aparentemente vai ser imposta pelo STF, essas pessoas poderiam exigir a retirada do conteúdo, porque elas não estão citadas, né, como investigadas na PF, aparecem tangencialmente. No caso da reportagem que deu motivo à censura lá atrás, que era sobre o ministro Toffoli, né, que surgia num documento ali, numa transcrição de uma fala do Marcelo Odebrecht no contexto da Lava Jato, quer dizer, vai justificar a censura que ocorreu, que depois tiveram que voltar atrás, mas agora estaria justificado, né? Por quê? Porque ficou tudo muito subjetivo, né? Você não pode mais citar pessoas, se a pessoa não está ali textualmente citada como réu, se aparece tangencialmente numa investigação, então ela não pode, ela vai se sentir no direito de poder retirar do ar a reportagem que a cita, por exemplo, né? Outro exemplo que foi dado pelo presidente do Google, o humor, né? Você publica lá um vídeo, uma piada, uma brincadeira qualquer, certo? E não, é melhor não deixar no ar, né? Porque algumas pessoas podem achar que aquilo é verdade, né? Então, assim, tudo estranho, você entende? Quer dizer, só não é estranho se você vir a explicação numa tentativa de realmente exercer censura, principalmente sobre a liberdade de expressão política. Agora, Sabino, parece uma pergunta boba que eu vou fazer, mas qual é a necessidade de regulamentar Big Techs? O Marco Civil da Internet não está aí para isso? Assim, qual é a necessidade dessa aprovação dessa forma agora? Pois mas foi aquilo que eu estava dizendo no início. Eu e a torcida do Corinthians, né, ach, achamos que a única explicação é a eleição, que ocorrerá no ano que vem. Quer dizer, como as eleições elas estão cada vez mais importantes nas redes sociais, é o campo em que as campanhas se definem, né? E, no caso do Brasil, a direita, a oposição, como havíamos dito aqui na semana passada, dá um banho na situação. É importante, já que você não é tão bom na rede social, vamos segurar as redes sociais. Veja, Neila, eu não acho que não tenha que ser atualizado o Marco Civil da Internet, o artigo 19. Talvez caiba uma atualização, certo? Ser mais rigoroso quanto a determinados conteúdos. Por exemplo, conteúdos de pedofilia, crime contra a honra muito evidente, né? Esse tipo de coisa, eu acho que induzir a suicídio, né? São essas coisas que não havia, ou não havia tanto assim no momento que o Marco Civil foi aprovado, e essas coisas passaram a ocorrer de uma maneira mais comum, né? Mais frequente.
Então, cabe uma atualização. Mas o que eles estão fazendo é usando o pretexto de criancinhas ameaçadas, de jovens ameaçados, né? de pessoas que tiveram a sua honra prejudicada, né? Para impor a censura. Né? É um troço inacreditável, né? É impressionante. E aí eu concordo, sim, com o decano do STF, né, quando diz que eles poderão criar um paradigma para o mundo. Sim, um paradigma de censura, né? De absoluta censura. É um troço impressionante. O que é mais interessante, quer dizer, interessante nesse contexto, né, para a gente notar, Neila, é que as plataformas, elas já são medrosas, você entende? Quer dizer, eu como jornalista, já tive essa experiência e muito possivelmente, creio eu, várias pessoas que dirigiram redação também já tiveram. Quer dizer, uma plataforma hoje, por exemplo, o Google, quando recebe uma notificação extrajudicial de um advogado pedindo a remoção de determinado conteúdo que faz referência ao seu cliente, essas plataformas já retiram. Você entende? Já não poderiam fazer isso, mas elas fazem com medo de serem depois sancionadas pela justiça. Elas retiram o conteúdo e te avisam: olha, recebemos essa notificação, então você se entenda com o advogado. Se lá no final do seu entendimento você conseguir com que isso seja a pessoa concorde, ou enfim, você ganhe na justiça, a gente põe de novo o conteúdo no ar. Então, esse tipo de antecipação censória, ela já ocorre hoje em função de notificações extrajudiciais. Agora você imagina só uma legislação que impõe isso, né? Vai ser um strike na liberdade de expressão, e principalmente política. Para nós jornalistas vai ficar ainda mais complicado, até para quem lida com, hoje, nós jornalistas lidamos com redes sociais o tempo todo, com YouTube, onde estamos aqui no momento, e strike é o próprio nome que o YouTube utiliza, viu, Sabino? Quando Né? você posta um conteúdo indevido e leva um strike, vários strikes podem acabar te derrubando da conta do YouTube. Você pode imaginar, então, um veículo de imprensa que seja muito crítico ao STF, porque o STF também tem isso, né? A gente não pode esquecer quem está no STF. Quem está no STF hoje, e aqui eu não vou fulanizar, é gente que já censurou, certo? É gente que liga para redações para pedir cabeça de jornalista, certo? Não é que sejam exatamente pessoas muito amigas da liberdade de expressão e da crítica. Toda e qualquer crítica passou a ser golpismo, certo? Então, assim, são essas pessoas que estão fazendo a nova legislação, né, independentemente da vontade do Congresso. Então, assim, eu acho muito, muito assustador. Legislação, independentemente do Congresso, mas mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, agora me veio uma coisa à cabeça, as regras do próprio Supremo Tribunal Federal foram modificadas ultimamente, se não me engano, no ano passado, por conta desse possível julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito espantou vários advogados, eu conversei com vários aqui no Metrópole sobre essas mudanças de jurisprudência dentro da Suprema Corte. Uma delas é o julgamento de um caso assim tão importante quanto de um ex-presidente, numa turma. Esse caso normalmente seria julgado em plenário pelos 11 ministros, agora está sendo julgado pela primeira turma, então várias modificações dentro da própria Suprema Corte para tratar de casos específicos, ou seja, mudanças feitas na prévia de algo que vai acontecer ao seu bel prazer. Eu fiz uma Olha, relação aí com o STF, mas é que me veio aqui à cabeça agora. isso tem um nome, né? Tem um nome no meio jurídico, um nome formal, que é a jurisprudência de ocasião, né? Que é um paradoxo, né? Ou seja, você muda a interpretação da lei, muda as regras conforme a clientela, né? Eu queria lembrar, você estava conversando aqui antes de eu entrar no ar,
vocês estavam falando da rapidez, né, do processo contra o Bolsonaro por golpismo, etc. Eu queria lembrar que quando o Lula estava sendo processado no âmbito da Lava Jato, o advogado dele na época, o atual ministro do STF, Cristiano Zanin, foi para o exterior para denunciar justamente a rapidez do processo contra o Lula, chamando isso de lawfare. Era um dos exemplos de lawfare, ou seja, o uso do aparato jurídico de uma maneira arbitrária contra o cidadão, né? E olha, o processo contra o Lula durou muito mais tempo do que esse que está sendo movido de ofício, né, contra o Bolsonaro, sem passar por outras instâncias, né, do processo do Lula na Lava Jato. Então, assim, é a chamada jurisprudência de ocasião. E eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, dizendo que ele é inocente, nada disso. Eu estou apenas observando, né, como jornalista, o que está acontecendo, né? Evidentemente que é uma rapidez propositada, né, para evitar que esse processo chegue a 2026, que é o ano de eleição presidencial, né, que permita ao Bolsonaro enfim, está livre, pelo menos desse processo, porque inelegível ele já está, né? Mas isso configuraria uma certa confusão política adicional, né? Você não ter esta condenação, que é a condenação que o levará para a prisão. Olha, Neila, eu observo o que está acontecendo e fico muito impressionado com a imprensa dizendo as testemunhas de defesa não foram suficientes para demover o STF do seu propósito de condenar o Bolsonaro. Gente, isso é óbvio que o Bolsonaro já está previamente condenado, né? O que nós estamos assistindo, eu não vou dizer que é um processo farsa integralmente, mas é um processo que já tem o seu final esperado e escrito nas estrelas, né? Que é a condenação do ex-presidente, né? Então, assim, isso obviamente é ruim para o Estado de Direito, né? Desgasta ainda mais, né, a crença que as pessoas têm na justiça, né? Evidentemente, a maneira como as testemunhas de defesa, mesmo os réus são tratados, é uma maneira que, quando a Lava Jato chegava um pouquinho próximo só, né, de tratar assim as pessoas, era fustigadíssima, né? E ainda né, pelos mesmos que hoje apoiam, né, o processo contra o Bolsonaro e a forma como ele está sendo conduzido. Sabendo, da nossa conversa eu tiro uma grande conclusão. A gente sempre diz que a justiça é lenta, mas a conclusão que eu tiro é que ela é lenta quando ela quer aqui no Brasil, viu? Basicamente é isso, né? Basicamente é isso que nós estamos assistindo neste momento, né? E eu vou dizer a você, a perspectiva é muito ruim, né? É muito ruim para o jornalismo e me espanta e continuará a me espantar jornalistas que defendem, né, essa regulação das redes sociais da forma como ela está sendo feita. Eu acho isso ou é falta de horizonte, né, ou é má intenção dos meus colegas, você entende? Não é possível que eles apoiem uma medida segundo a qual, né, a censura prévia é estabelecida no país de uma maneira e terceirizando, né? Terceirizando a censura prévia. O que nós estamos fazendo aqui é terceirizar a censura prévia para as plataformas, né? Porque as plataformas, como disse o próprio presidente do Google, né, as plataformas é que vão se antecipar e, para evitar problemas para elas, né, elas removerão determinados conteúdos, né? E não está dito, né, que a remoção de perfis também não acontecerá, né? O que é ainda mais grave, né? Porque aí a censura prévia é mais absoluta, né? Quer dizer, é você tirar o sujeito do ar pelo que ele
pode vir a dizer. É inacreditável. Ainda tem isso, e amanhã a gente continua acompanhando essa história no Supremo Tribunal Federal. Amanhã, no caso das Big Techs, e na segunda-feira, no caso de Jair Bolsonaro, que inicia as oitivas dos réus da suposta trama do golpe. Muito assunto aí, viu, Sabino? Obrigada pela participação hoje aqui no Boletim com a gente. Eu que agradeço, Nele. Até logo.